Olá, eu sou o André, desenvolvedor na empresa KeepCAD, e hoje irei falar sobre o SolidWorks Workgroup PDM. Primeira questão, o PDM ele é um gerenciador de arquivos para a engenharia. Ele não controla apenas arquivos que são exclusivos da engenharia, a gente vai chegar nisso, mas o conceito mais simples é que o PDM é um gerenciador de arquivos. O SolidWorks Workgroup PDM ele é o PDM de entrada da SolidWorks. Após a instalação do SolidWorks Workgroup PDM, nós temos acesso à interface do PDM. Aonde que nós podemos encontrar isso? No nosso canto direito da nossa interface do SolidWorks. Eu tenho uma informação importante aqui, que é o meu nome de usuário. E nós temos a organização do nosso PDM. A organização é feita como é feita a organização sem o uso de PDM, baseado em pastas, né? Então, normalmente, cada projeto tem uma pasta e você faz a separação dos arquivos dessa maneira. No PDM é de maneira parecida, mas nós vamos ver que o próprio PDM tem vantagens muito grandes frente à utilização do controle pelo Windows Explorer. Para essa demonstração, eu configurei alguns projetos aqui. Eu fiz uma organização no meu PDM de maneira em que eu guardei os arquivos que eu utilizei no meu treinamento de SolidWorks. Então, a primeira questão de um PDM é como eu tenho acesso aos arquivos que estão guardados nele. Como eu consigo abrir um arquivo para fazer uma posterior edição. Então, de maneira muito simples, primeiro você precisa selecionar o projeto. E dentro dos projetos tem a representação de uma pasta. Você tem os componentes inseridos nele. Por exemplo, eu vou pegar aqui uma montagem. Então nós iremos realizar o checkout dessa montagem. O que é o checkout? É a retirada do arquivo do PDM para a sua máquina. Essa é uma outra questão do PDM. Você nunca está editando diretamente o arquivo dentro do PDM. Quando você faz o checkout e você abre esse arquivo dentro do seu SolidWorks, você está criando uma cópia local desse arquivo. Você fará a edição nessa cópia local e depois disso nós faremos um processo de check-in. Mas o check-in é para daqui a pouco. Ok, minha montagem foi carregada. Eu tenho uma escada aqui. E nesse momento eu tenho um símbolo ao lado do meu arquivo. Isso acontece porque esse arquivo, como eu estou editando ele, ele está bloqueado para edição. Então nenhum outro usuário vai poder editar esse arquivo enquanto eu tiver propriedade sobre ele. Ainda é possível fazer a visualização desse arquivo, mas a edição está bloqueada, porque algum usuário já está utilizando esse arquivo. Realizei uma alteração no meu desenho, tirando os degraus da escada. E agora o que eu farei? Como eu comentei, eu estou trabalhando com uma cópia local. Eu não estou editando o arquivo dentro do PDM. Depois de realizar o checkout, que é a retirada e também a posse da propriedade do arquivo, eu irei realizar o check-in. O check-in é o processo contrário do checkout. Eu estou pegando a cópia local que eu acabei de editar e estou devolvendo para o Vault, para o PDM. Então, vou fazer o check-in do documento ativo. Após essa alteração, eu tenho o registro das versões desse arquivo. Assim como em qualquer outro arquivo, mais uma vantagem do PDM são as informações retidas dentro dele. Primeiramente, eu tenho um histórico, onde eu posso visualizar desde o primeiro check-in até as alterações e revisões que foram realizadas no arquivo. As referências são as informações dos arquivos que pertencem a essa montagem. Essas informações não se restringem a apenas uma revisão, mas sim a todas elas.
Então, por exemplo, eu consigo visualizar imagens das revisões. Eu consigo também visualizá-las em um ambiente 3D. Após terminadas as edições, eu vou liberar a propriedade para que outras pessoas possam utilizar esse arquivo. E agora eu acabei todo o meu processo de retirada, edição e entrada de dados dentro do SolidWorks Workgroup PDM. Uma questão interessante do PDM também é o controle para usuários. Eu vou mostrar isso agora. Farei o login com outro usuário que não tem acesso à escrita em nenhum dos projetos. A primeira diferença é que todos os arquivos e projetos são exibidos em laranja, isso significa que eu tenho permissão de somente leitura. Isso é interessante para quê? Para aquelas pessoas que não precisam fazer edição nos arquivos, mas eles precisam, por exemplo, visualizar um detalhamento ou até ter acesso ao projeto 3D, mas sem fazer edição. Ok, é importante notar que eu tenho somente leitura, então eu não consigo fazer edição alguma nesse arquivo. Se eu fazer uma cópia local e editar, aí sim eu faço uma edição dele, mas no Volt, no PDM, eu não consigo fazer nenhuma alteração. Assim como eu também não consigo excluir arquivos, mas tenho acesso a, por exemplo, informações importantes do projeto, como as revisões, o histórico, as referências. Então só está bloqueado a questão da edição desse arquivo dentro do PDM. Além de trabalhar com os arquivos nativos do SolidWorks, o SolidWorks Workgroup PDM também trabalha com diferentes tipos de arquivos, como por exemplo DWGs, que é o padrão da Autodesk para detalhamento. Você pode utilizar ele como um DWG sozinho, isolado, mas você também pode fazer com que ele seja um anexo de um arquivo. Isso também acontece com arquivos PDF e arquivos DOC, por exemplo. Claro que você não consegue fazer a edição desses arquivos dentro do SolidWorks, então, claro que você não consegue fazer a edição desse documento dentro do PDM, mas você consegue manter sempre, por exemplo, o manual do seu produto em formato DOC e também em formato PDF. Então essa é a operação básica do SolidWorks Workgroup PDM, eu espero que você tenha aproveitado e até mais.